Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a esse curso sobre ISD na teoria, né? A teoria por trás aí dessas três letrinhas que marcam tanto o nosso universo corporativo nos dias de hoje. A gente vai apresentar para vocês, né, uma visão nossa sobre o ISD. Então, a ideia é que vocês possam complementar, né, o que vocês já sabem, o que vocês ainda estão por conhecer, né, a respeito do tema, com essa nossa visão, com o que a gente traz aqui para vocês. E esperamos também que esse conhecimento, né, possa munir, né, cada um de vocês de estrutura, de base, né, de processos de reflexão, né, de novas ideias, para construir um caminho aí de regenerar, impactar o planeta positivamente, né, impactar o planeta, a nossa sociedade positivamente através dos negócios. Eu sou uma das sócias, né, fundadoras da Terra. A Terra ela é um hub de negócios pelo clima. E por que a gente está desenvolvendo, né, essa plataforma, enfim, de cursos, né? Porque a gente acredita muito que para a gente ver, né, esse ecossistema de negócios pelo clima se desenvolver mais no Brasil e no mundo, né, não só no Brasil, a gente precisa trabalhar com consciência, a gente precisa trabalhar com educação, né? A gente quer que cada um de vocês que passe por aqui, seja nesse curso ou seja em outros cursos promovidos pela Terra, consigam acessar novos caminhos, né, para a expansão da consciência e para a transformação mesmo do mundo dos negócios. A gente acredita muito nas empresas, né, como uma ferramenta de transformação. As empresas são a segunda forma mais potente aí de organização social que a gente tem hoje, né? Então, não dá para desconsiderar o papel das empresas, né, na nossa sociedade, e a gente acredita que já existem, né, uma série de mecanismos que enquadram, né, que ajudam a impulsionar o caminho do negócio, da empresa, nesse sentido, né, de ser uma ferramenta de transformação, uma ferramenta de geração de impacto, né? Então, a ideia é que a gente fale um pouquinho sobre tudo isso para vocês nesse curso, com um enfoque no ISD, nas práticas ISD, nesse caminho ISD que muitas empresas hoje estão tratando. Mas o ISD de verdade, né? Não o ISD só para constar ali na ficha, né? O selinho e as três letrinhas, né? O que a gente espera é realmente ajudá-los a mergulhar nesse processo de reflexão, para que o ISD faça sentido para vocês, né? Para que vocês valorizem essas práticas, porque o que a gente não valoriza e o que não faz sentido para a gente, fica muito difícil da gente adotar, né? Então, a ideia é essa. Vou começar me apresentando. Eu sou a Júlia Magion, tenho 42 anos, tenho três filhas, Isabel, a Tereza e a Marina. Eu sou paulista, nasci em São Paulo, sou administradora de empresas pela USP. Fui atleta, enfim, grande parte da minha vida e sigo praticando muitos esportes, assim, acho que os esportes me apoiam muito, assim, nos meus processos de vida, né, de diversas maneiras. Tava morena aí na foto, tô loira agora. Sou uma pessoa em transformação, né, me sinto, assim, nesse processo da jornada da vida mesmo, seguindo, né, processos de transformação mesmo, buscando, né, eu sempre a minha melhor versão, e eu acho que o autoconhecimento, ele é uma base fundamental, assim, de tudo isso que a gente está falando aqui, né, para a gente poder ser melhor para o mundo, a gente tem que se conhecer, né, para a gente entender qual que é o nosso papel, o que que a gente veio fazer aqui, a gente precisa se dar a chance de se conhecer, né, então eu confio muito, assim, nesses caminhos de autoconhecimento. Sou empreendedora de impacto desde 2006, então já estou nessa jornada aí do empreendedorismo de impacto há alguns anos. Né, já tive negócios sociais, sou uma das fundadoras e fui diretora executiva do Sistema B aqui no Brasil, né, impulsionando aí toda a comunidade e o movimento das empresas B no nosso país.
trabalhei em Bicorps, em uma Bicorp americana, né? Tive contato com muitas Bicorps aí de todo mundo, sigo muito próxima, né, do movimento global, e participando das redes. E hoje eu moro em Santa Catarina, então estou falando com vocês desde Garopaba, Santa Catarina, uma cidade pequena, ao sul de Florianópolis. E escolhi, né, vir para cá faz quase 4 anos, muito com o objetivo de me conectar, me reconectar, estar mais próxima, né, e poder proporcionar também mais qualidade de vida para as minhas filhas, perto da natureza, né? Eu acho que isso, assim, comunidade, natureza, segurança, né? Eram temas que eram muito importantes para mim, que a vida em São Paulo já não comportava. Fiz esse movimento um pouquinho antes da pandemia, né? O que favoreceu a nosso processo durante a pandemia, né? Porque é claro que numa cidade de 30 mil habitantes as coisas são mais controladas, mais controláveis, né? Os mecanismos, assim, da comunidade, né? Eles acabam por funcionar melhor. Então, é isso. Essa é a vida e a jornada que eu levo hoje. E fundamos a Terra no ano passado, em 2021. A Terra é uma empresa super nova, né? Ela está se estruturando, ela está se consolidando. E a ideia é justamente tudo que a gente traz aqui para vocês na teoria, a gente está aplicando na prática também, né, através do nosso negócio. Então, a gente está vivendo, né, como empresa, na pele, o processo de se estruturar, de se construir, né, de se validar como uma empresa de impacto positivo. E o nosso olhar hoje ele está muito direcionado para as soluções climáticas, né? Então, a gente acredita que é muito importante a gente trazer, né, essa perspectiva mais ampla do ESG, né? Porque todas as empresas devem adotar práticas nos três lugares, assim, né, nos três âmbitos. Mas hoje o nosso foco de aceleração, né, de consultoria, de desenvolvimento de negócios, ele está bem voltado para empresas que desenvolvam tecnologias para soluções climáticas. Vou uma breve introdução, né, uma agendinha aí para o nosso curso. Então, a gente vai ter esse curso dividido em 5 partes, tá? Essa primeira é a introdução, né? Depois a gente vai para o módulo 1. A primeira parte do módulo 1 vai ser o Inspire-se, a segunda parte o Envolva-se. Depois a gente entra no módulo 2, entendendo, né, de fato, o que significa, o que tem por trás do ISD, da sigla ISD. E, finalmente, um convite aí para que vocês se comprometam também a viver mais profundamente esse processo. A gente está falando aqui de um movimento, né? E aí eu gosto de sempre trazer isso, né? Porque, como eu falei para vocês, eu sou empreendedora de impacto já há algum tempo, assim, né? Faz pelo menos aí 15 anos que estou nessa trajetória, né? E para mim, assim, a gente está falando de um movimento, né? Que ele é bem amplo e pelo menos uma década, né? Essa nova visão, ela está integrada ao mercado, né? Ela já faz parte do mercado e ela é uma visão que inclui as pessoas e o planeta na construção, né, das práticas e na tomada de decisão sobre negócios, sobre investimentos, sobre políticas públicas e legislação, e ela vem ganhando muita força no mercado, né? Quando a gente fala dessa visão mais ampla, a gente está falando da nova economia, né? É dessa forma como a gente entende. Dentro do contexto da nova economia, a gente tem as empresas, né, com as práticas ESG, com as áreas, né, ESG, com propósito ESG, a gente tem as empresas B, a gente tem os negócios de impacto, a gente tem negócios sociais, a gente tem a economia circular, a gente tem por aí vai, capitalismo consciente, né? Várias organizações e movimentos que compõem esse novo cenário da economia, né? E o que une todos eles, né? Qual que é a linha, assim, né? Que todos seguem, né? Basicamente, a ideia de que as empresas precisam se reinventar e parar de agir com a lógica de ontem, né? A lógica do capitalismo, que eu acho que se fortaleceu muito aí nos últimos 30, 40 anos, né? Desde a década de 70, eu acho que ele se potencializou demais,
que é a lógica do lucro a qualquer custo, né? Então, as empresas, elas só existem para gerar lucro, né? Essa é a razão da existência delas, né? E o que a gente percebe a partir desse movimento aí da nova economia, né, é que muitos negócios, muitas empresas, muitos empreendedores, e alguns até intuitivamente, né? A gente sempre tem aqueles empreendedores aquelas pessoas, né, que recebem as novas ideias, que desenvolvem essas novas ideias lá na frente, né, e a gente vai vendo que isso vai sendo incorporado ao longo dos anos que seguem, né, a gente vê que essas pessoas, esses empreendedores, eles já trazem essa nova visão, né? Então, desde os anos 2000 ali, mais ou menos, que a gente pode observar, né, um grande número de empresas e empreendedores adotando, né, essa nova lógica. Legal, o lucro é importante, né? O lucro é fundamental, ele garante a sustentabilidade financeira da empresa, que é um eixo muito importante da empresa, né? Mas ele não é a razão de ser da empresa, ela não existe somente por causa disso, né? E é nesse contexto que em 2004 surge, né, esse termo cunhado numa publicação, né, do Banco Mundial, chamada Who Cares Wins, quem ganha quem se importa, em parceria com o Pacto Global da Organização das Nações Unidas, né? Então, o Pacto Global tem orientado aí muitas empresas, né, no caminho de impacto relacionado aos ODS, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e instituições financeiras de 9 países. Então, esse grupo, né, ele se junta, foi um grupo assim, que produziu um documento, né? Ele se junta para produzir esse documento a partir de uma provocação, resultado de uma provocação do Kofi Annan, que era o então secretário-geral da ONU, né? Aonde ele apresenta, né, para 50 CEOs de grandes instituições financeiras do mundo essa demanda, né? Então, não dá mais para vocês olharem para investimentos, não dá mais para vocês olharem para negócios sem integrar os fatores ESG, né? E essa virada de chave, ela acontece, né, de uma forma muito provocativa, no mercado de capitais, né? E isso é muito importante, né? A gente, de fato, vive uma sociedade que é capitalista, né? O capitalismo é o sistema econômico que rege a nossa sociedade hoje, né? Então, quando o mercado de capitais adota, né, essas mudanças, uma nova visão, uma nova perspectiva, novas ferramentas, o efeito disso ele é muito importante dentro do contexto empresarial, né? Porque são os fundos de investimento, enfim, que vão fazer investimentos nas empresas, e eles que vão demandar das empresas, né, os caminhos que eles entendem necessários, né, as exigências para que essas empresas recebam os recursos, né? Então, a partir daí, começa esse burburinho, né, em torno das práticas ESG, e finalmente, 15 anos aí depois, né, o mercado adota esse caminho, né? Bom, então se o mercado adotou essa sigla, né, eu acho que é muito importante, né, a gente, ainda que no Brasil em menor escala, né, se a gente comparar outros países, a gente vê, né, isso mais forte já em outros países, mas a gente deve se apoiar nela, né, e por isso que como eu falei para vocês, assim, sou empreendedora de impacto há muitos anos, tem uma relação muito próxima aí com o Sistema B, com as empresas B, que são empresas de impacto, que são empresas ESG, né? A ferramenta de avaliação B, né? O questionário de avaliação B, ele é um questionário que ele olha para isso, olha para as práticas ESG da empresa, práticas ambientais, práticas sociais, né? Todas as questões relacionadas à governança. Mas se o mercado ele está tão focado nessa sigla, né, eu acho que a gente tem a responsabilidade de se apropriar dela com verdade, né, de forma integral, não só para marketear a empresa, né, como a gente vê que muita gente acaba fazendo, né, muita empresa acaba fazendo. Então, eu acredito que os empreendedores, os executivos, né, os consumidores, a gente como consumidor tem
importância, né, absurda assim nesse processo todo, né? Porque cada vez que a gente consome um produto, a gente está legitimando aquele produto, a gente está legitimando aquela empresa, a gente está assinando embaixo do que ela está fazendo, né? Então a gente tem essa baita responsabilidade, né? A gente vive dentro de um sistema econômico, né? Não tem jeito. E esse sistema econômico que ampara as relações, né, na nossa sociedade e as relações entre as empresas dessa sociedade, né? Então a gente tem que encontrar, né, os caminhos para adaptar esse sistema de forma que a gente consiga ter chances, né, de manter as condições favoráveis para a nossa vida, né? Então, o modelo antigo, né, o modelo convencional de empresa que a gente vê aí, né, tendo muita aceleração aí nos últimos anos, né, nos últimos 30, 40 anos, ele é um modelo muito degenerativo, né? Então, ele não serve mais para a gente. Então, assim, a gente precisa entender que à frente das empresas, né, estão as pessoas, né? Sem as pessoas não existem as empresas, né? E sem o planeta, as pessoas também não existem, né? Sem as condições favoráveis, né, que a gente precisa ter para a nossa sobrevivência nesse planeta, né, não vai ser possível a gente se perpetuar, né, a nossa vida aqui na Terra, né? Então, eu acho que é muito importante trazer essa dimensão para vocês, né? O ESG não é da boca para fora, né? O ESG ele tem que ser entendido, tem que ser assimilado, tem que ser valorizado. A gente tem que entender como colocar valor nisso tudo aqui, e aí a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso nos próximos módulos com vocês, tá bom? Então a gente se vê no segundo módulo. Até mais.